eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Isso é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz em nome de Jesus. Hoje é um culto missionário. E o cântico que nós acabamos de ouvir fala de um amor que não falha. Fala de um Deus que nos ama. Fala de um Deus que tem o melhor para a vida de cada um de nós. Fala de um Deus que está aqui presente nesta noite através do seu Espírito. E a palavra de Deus, os irmãos apenas ouçam no Salmo de número 61, ele diz assim, sobre as boas novas de salvação. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados,
restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu convido a todos a pedir ao presbítero Ezequiel que faça um fundo musical. E nós estamos intercedendo nesta hora pelo mundo muçulmano. Em missão, se fala muito daquela janela 1040. E nós vamos nesta hora interceder por aqueles povos que ainda não conhecem a palavra de Deus, por aqueles povos que precisam de Jesus Cristo. Vamos interceder pelos missionários que estão nos campos, ministrando, sendo bênção nas mãos de Deus. Nós podemos participar da obra missionária, orando, contribuindo, dando a nossa parcela de apoio e de colaboração. Então que nesta hora, você, eu, nós, levantemos um clamor ao Senhor, para que realmente vidas se convertam a Cristo Jesus. Esteja orando, esteja clamando ao Senhor, esteja intercedendo nesta hora. Em nome de Jesus, levante a sua voz em oração. Clame ao Senhor, clame por vidas, clame por pessoas que vivem ainda nas trevas, clame por pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Ó Deus da glória, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração, Pai. Ó Deus, aleluia, Jesus. Ó Deus da glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, como muitas vezes afirmamos, não só reunidos, mas estamos unidos espiritualmente. E nesta noite, neste culto missionário, Senhor, ó Deus, em que o nosso foco é as missões, Senhor, tanto aqui na cidade, como fora da cidade, e nos países, ó Deus, tão distantes, ó Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, pela vida daqueles missionários, Senhor, pelas famílias, ó Deus, que deixaram este país e foram para outros lugares em missões transculturais, Senhor. Nós clamamos por eles em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que neste mundo muçulmano muitas pessoas se convertam a Cristo Jesus. Muitas pessoas se rendam, Senhor. Muitas pessoas saiam do estado de cegueira espiritual e tenham o privilégio santo de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, ordena a tua bênção, manifesta o teu poder, Senhor. Age poderosamente, Senhor. Continua levantando missionários, Senhor. Continua agindo no seio da igreja, para que a igreja possa então contribuir, possa orar, possa apoiar, enfim, ó Deus, fazer aquela parceria tão importante, Senhor, para que em tantos outros lugares o Evangelho seja proclamado, Pai. A tua palavra diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Ó Pai, que ao mesmo tempo, Senhor,
Ó Deus, muita coisa linda, bonita aconteça, Pai, no coração de tantas pessoas, Senhor, através de homens, mulheres, jovens, pessoas que sejam levantadas para levarem avante o Teu Evangelho. Fica conosco nesta noite, abençoa todos os atos deste culto, Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Antes de nós cantarmos os nossos cânticos de louvor ao nosso Deus, nós vamos fazer alguns avisos assim de uma forma bem rápida. A reunião dos homens, não nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós teremos aqui no templo, e depois geralmente vai terminar com uma pizzazinha gostosa, que não vai ter? A galinhada, já mudou. Em vez de ser pizza, vai ser a galinhada, então. Ok, melhor ainda, né? Então, na segunda-feira, dia 28, nós vamos ter a nossa reunião de ônibus. De homens, não de ônibus. Estou meio pepequinha, sabe? O segundo aviso que nós queríamos dar também, irmãos, é sábado às 15 horas. Nós vamos ter aqui no salão a reunião com todas as pessoas que se manifestaram assim, desejosas de participar, diríamos assim, do Ministério de Louvor. Graças a Deus, pessoas na área dos instrumentos musicais, na área assim do vocal. Então nós vamos ter a nossa reunião às 15 horas. Lembrando a igreja que no dia 23, nós vamos ter aqui conosco uma reunião desde as 8h30 da manhã até as 17 horas. É uma reunião de toda a região do Presbitério Sul Paraná. E estará conosco o reverendo Ricardo Agreste para trazer uma palavra de inspiração, de encorajamento, onde toda a liderança é convidada. E gostaríamos também de convidar a igreja para participar. Aqui não é uma galinhada, mas é de uma feijoada que vai acontecer, né, no dia 10 de junho, valor R$20. Vai constar arroz, couve, vinagrete, farofa, laranja e assim por diante. Quem nos visita nesta noite? Aqui, irmãzinha, fique em pé. Nós temos uma irmãzinha que eu guardei o nome, se eu não errei, Alzira. É isso, dona Alzira, lá do Espírito Santo também. Fique em pé, minha irmãzinha. É a mãe lá do seu Gilberto. A irmãzinha, dona Rosângela, amiga de alguém aqui? Da Cíntia, beleza. Então, que bom, dona Rosângela, tê-la aqui conosco. Deus abençoe. Nós temos ali também o Roberto, que teve pela manhã. Fique em pé, Roberto. Que bom, rapaz. Você está ok. Eu até pensei assim, para não esquecer, Roberto Kovalik. Está vendo? Isso é uma tática para eu não esquecer o nome. Então, Roberto, Deus abençoe. Mais alguém nos visita? Todo mundo conhecido? Aquele jovem ali, eu não... Tem ali. Fique em pé, minha irmãzinha. Ok. Não é a primeira... São de Ourinhos, São Paulo. Que bom, que alegria. Pastor de lá é? Kleber, reverendo Kleber. Então, Silas de Souza. Então, leve um abraço aqui da segunda igreja, em nome de Jesus, permaneçam em pé. Mais alguém nos visita? Então, vamos aproveitar para dar aquele boa noite gostoso, assim, em nome do Senhor Jesus, acolhendo cada um com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Vamos aproveitar? Ok? Cantamos o cântico. Depois a gente vai dar o posse ainda para o pessoal, viu, Ezequiel? Vou dar a posse ainda. A minha alegria é ter você aqui. me faz sentir vontade de cantar e te dizer que Cristo quer te oferecer A alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e
Os irmãos podem assentar, vai ser rápido, mas eu precisava nesta noite já dar posse aqui a algumas pessoas. Rapidinho, Deus tem nos abençoado, levantando vidas, e nós queremos convidar, aqui está a irmã Denise, bom, deixar então para domingo, né? Ela está sozinha, mas Deus já nesta semana já organizou direitinho, já temos uma diretoria formada pela Denise, pela Ágata, pela Graziela e as outras pessoas que vão nos ajudar nesse departamento. Então, domingo que vem, nós vamos dar posse. Adolas e jovens, chega aqui, Tarsis. Chega aqui, rapaz. Ezequiel também chega aqui. Esses dois aqui vão... 2 jovens, estou chamando 2 jovens. Você acerta. Ok. Eles vão ter uma tarefa assim importante, necessária, e são as 2 pessoas que vão trabalhar essa questão com os nossos jovens e com os nossos adolescentes. Eles vão convidar outras pessoas para ajudarem. E eu queria assim que a igreja orasse muito por essas 2 pessoas, pela responsabilidade que elas terão. Deus levantou o Dudu para ser o nosso tesoureiro. Chega aqui, Dudu. Graças a Deus, depois de alguns contatos com várias pessoas, o Dudu, ele vai ser o tesoureiro da igreja. E como tem agora a figura do segundo tesoureiro, o Ezequiel vai dar uma força para ele por um bom período, até ele se acostumar direitinho com as coisas, não é verdade? Certo? Que bom, Deus abençoe. E eu queria convidar também aqui o seu Moacir e a dona Selma. Chega aqui. Moacir e dona Selma. Juntamente com o presbítero Davis e a Soninha, que não puderam estar hoje aqui à noite. Mas é o casal que nós vamos fazer um trabalho com os casais da igreja um pouquinho diferente com eles, certo? Não temos toda aquela estrutura passada, mas temos uma coisa que foi a recepção no coração deles de poderem participar disso. Muito, muito interessante. Desejo também de participar. O conselho da igreja está depositando uma confiança muito grande na vida de vocês, como na vida do Davis e da sua esposa para comandar isto. Tá certo? Contem com o nosso apoio, contem com as nossas orações, e eu gostaria que a igreja desse todo o apoio nesse sentido. Olhando para o semblante desses irmãos, orem por eles, para que Deus possa usá-los com muito poder e com muita autoridade espiritual. Nós vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Acho que não esqueci ninguém. O departamento infantil vai ser no domingo pela manhã. Ah, que coisa tremenda. Coisa linda. Levante a mão em direção a eles em nome de Jesus. Pastor Alcides, vem aqui, meu irmão, e faça esta oração de consagração em nome de Jesus. Pai, grande tem sido o teu amor para conosco. Primeiro pelo fato de ter dado o teu próprio Filho para a nossa salvação. Mas depois também, ó Deus, porque Ele mesmo edificou a sua igreja e chamou uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, doutores, mas também, ó Deus, líderes. O Espírito Santo tem separado para conduzir a tua igreja. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos pela disponibilidade destes irmãos que se colocaram à disposição do teu reino para atuar neste espaço para o qual o Senhor os convocou. Obrigado, Senhor, são vidas preciosas. E sem a tua mão, a tua providência, sem, ó Deus,
capacitação que vem do alto. Ó Deus, eles não seriam nada, mas eles são bênçãos nas tuas mãos, exatamente porque pertencem ao corpo de Cristo. E como membros deste corpo, ó Deus, eles estão à disposição para abençoar esta igreja e abençoar outras vidas. Toma-os nas tuas mãos agora, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor esteja agora dotando, ó Deus, estes irmãos daquela capacitação que vem de Ti para exercerem estes cargos. E aquilo que é natural, ó Deus, pode agora, nas Tuas mãos, sobrenaturalmente, ser uma bênção para a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, diante de Ti, diante desta igreja, que estas vidas estão agora sendo consagradas a Ti, para este mistério, para este serviço. Nós oramos, abençoando-as, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejam abençoados por Deus, e que nós sejamos abençoados através da vida de vocês. Declaramos vocês empossados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. A igreja continua em pé e nós vamos participar do louvor e adoração ao nosso Deus.
Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor nessa noite, juntamente com esse lindo coral que o Senhor nos deu. Graças damos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E é tão bom estarmos aqui na casa do Senhor, que privilégio é para nós. Quantas pessoas não têm este privilégio, quantos países são perseguidos e não têm este privilégio de cultuar ao Senhor com liberdade. E para nós é um privilégio muito grande. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos felizes, Senhor. Somos gratos a Ti por essa noite, Pai, que o Senhor nos deu, por este privilégio que temos, ó Pai, de cultuarmos aqui, louvar e engrandecer o Seu nome, porque só Tu és digno de toda honra, louvor, majestade. O nosso louvor é para Ti, Jesus. E a nossa alma com alegria canta a Ti. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a Ti uma nova canção. E seja o que for, o que está diante de mim, Cantaremos a Ti. eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Jesus. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o Seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, Seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser,
Graças te damos, Senhor. E com esse mesmo espírito, vamos louvar com muita alegria, declarando que o amor de Jesus nunca falha. Amém? Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Vamos declarar com alegria essa verdade. Amém? Palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. e nunca falhará. Obrigado, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigado, Jesus, por esse amor que se estende sobre nós. Nós podemos sentir, Pai. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Nunca falhará, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não falha, Senhor, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem, coopere para o meu bem. Alegria, vamos lá? Fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Jesus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de
estamos firmados na Tua palavra, firmados na Tua promessa, naquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, aquilo que o Senhor conquistou na cruz, que é direito nosso. Palmas. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Te clamamos que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Eis-nos aqui, Senhor, como teu povo, como, Senhor, teus filhos. Nós clamamos pela nossa nação nessa noite, Senhor. Paizinho querido, nós queremos declarar, Senhor, que a nossa nação é do Senhor Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, Que seja eu, que seja você. aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, Senhor, a nossa oração nessa noite e declaramos que só Tu és santo e não há outro digno, lindo, maravilhoso, digno de ser exaltado. Somente o Senhor é digno. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Nós não nos cansamos. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, altíssimo, sara esta nação. Bendita é a nação, é o clamor da igreja que te adora.
Irmãos, aí em pé nós vamos ter uma palavra de oração. Quero convidar o pastor Alcides aqui. Tenho desafiado um pouco a irmãzinha aqui para ela fazer a apresentação. Eu disse, não ainda, pastor. Tá. A nossa Secretaria de Missões, ela tem aí a Denise, tem o Ezequiel, tem a Cíntia e tem a Deise aqui que estão liderando. E a gente tem acompanhado assim, com carinho. Sei que vocês estão formulando assim os envelopes. E eu creio que a igreja se sente abençoada com a vida de vocês. As crianças, elas vão... Então vem aqui, criançada, dê uma chegadinha. Ok. Todas as crianças dêem uma chegadinha aqui. Então, a irmãzinha Deise vai orar tanto pelo pastor, que vai trazer a palavra, e ele vai se apresentar direitinho, né? Certo? Chega aqui toda a criançada. Beleza. Aí, chega aqui, crianças. Que bom. Chega aqui, crianças. Aí. Então, levante a mão em direção a essas crianças aqui. A irmã vai estar orando, tanto pelo pastor, como pelas crianças e aquelas que vão ministrar, né? Amém. Pai bendito e santo, estamos na Tua presença, na Tua casa, Senhor Deus. Agradecemos por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada por cada louvor aqui entoado. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Abençoa, papaizinho querido, as crianças que agora vão seguir para o seu estudo, assim como as irmãs, as suas professoras, que elas aprendam mais e mais do Senhor e que o seu nome seja louvado e glorificado através da vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar. Pastor, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Eu vou ficar sentadinho ali embaixo. Ok. Amém. Boa noite, irmãos. A graça do Senhor Jesus, a sua paz bendita, reine nos corações dos irmãos. Seja esta noite uma noite de bênção para a minha vida e para a vida desta igreja. Nós, quando pediu-nos o pastor para falar neste dia, como é um dia de missões, eu me sinto não um pastor local, mas um pastor missionário. Sempre fui, Deus nos levou em missão no Brasil e fora do Brasil também. E por essa razão, senti que eu devia, no coração, orando, senti que nós devíamos dar um testemunho da nossa família em missão, não apenas nós. Porque nós não fomos sozinhos, nós fomos com a família. E Deus nos abençoou dessa forma. E eu gostaria de trazer esse testemunho nesta noite. Nós vamos apresentar algumas imagens, fotos, enquanto vamos falando, e nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão lá em cima. Ele vai nos ajudar. Mas nós vamos primeiro, neste momento, abrir a palavra. O primeiro quadro, né, que temos aí, pode apresentar. Nós vamos primeiro ler a palavra. Vamos ao primeiro quadro, né? Nós temos 3 textos da palavra. 3 textos da palavra. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17. É um texto conhecido e ele fala da missão do apóstolo. Interessante que hoje o pastor usou o capítulo 2 também e usou o contexto que é
de Atos 16, acabou usando esse texto também indiretamente, né? É Atos 16 que é o contexto que ilustra esse texto. Depois nós vamos ver Efésios 5:2 e Romanos 10, versículos 12 a 15. Pode voltar um pouco, meu irmão, antes dessa família aí está ilustrando, pode ser? Pode voltar um pouco? Isso. Antes, o quadro. Isso. Irmãos, testemunho missionário. Nós gostaríamos de falar da família missionária que somos, que fomos e somos ainda. E o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 12 e seguintes, diz assim: ora, os irmãos me acompanhem? Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz o quê? Triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam, também nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com os irmãos. E para essas coisas, para missão, né? Quem é idôneo? Para exalar o perfume de Jesus, as fragrâncias que Jesus nos concede. Quem é idôneo? Por onde quer que estejamos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja em missão. No Brasil e fora do Brasil. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Essa é a responsabilidade da missão. Falar aos outros como vindo de Deus e na presença dEle, com temor e tremor. O outro texto que eu gostaria de trazer aos irmãos, também é paralelo, Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro o quê? Suave, perfume suave. Quando nós estávamos partindo para a oração, a irmã estranhou o perfume do pastor. Estava um perfume gostoso, né? E ela manifestou isso. Que perfume! E exalarmos o perfume de Jesus. Que coisa maravilhosa! Esse é o desafio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 18, nós encontramos a seguinte expressão: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Paulo está falando das ofertas que ele recebia da igreja de Filipos, daqueles irmãos, né? E tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, de suavidade e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. É um contexto de ofertas, mas é o contexto que também transmite o cheiro suave de Jesus. Amém? E eu gostaria de acrescentar ainda o texto de Romanos capítulo 10, 12 a 15. E esse é o grande desafio para nós também nesta noite. Visto que com o coração se crê. Os irmãos conhecem esse texto? Versículo 12.
quanto não há diferença entre judeu e grego. Para Deus não há. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que me invocar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos curvar a fronte mais uma vez, vamos? Pai, nesta noite, gostaríamos que mesmo dando um testemunho da família em missão, o Senhor seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não sei como é que o PowerPoint meu é um misto de coisa antiga, de 1900 antigamente, do milênio passado, né? Começamos a documentar, e eu vi que parece que travou, e também do mais recente. Então essas duas coisas às vezes não tem compatibilidade. Eu via sempre o sinalzinho, não há compatibilidade. Então nós tentamos fazer para que os irmãos vejam, mas eu queria que voltasse aquela foto, né? Não é bonita, mas eu quero. Nós temos ali do lado um pastor que os irmãos conhecem, pastor Alcides e Arlete. É essa família que foi chamada em missão. E no início nós éramos dois mesmo, né? Depois Deus fez multiplicar a família, né? Aí então nós tivemos as 3 filhas. Lá em cima temos a menos nova, a Tati, a Lessimara. Ela está lá no Ceará. Aqui do lado esquerdo nós temos a Nani, é a do meio, pastora também, com seu esposo também pastor da nossa igreja. E do lado de cá nós temos o Rio, a Pati e seus 2 filhos que esta igreja conhece. Os filhos têm vindo conosco, o casal não, mas nós estamos na expectativa de que Deus os trará de volta. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Vamos orar, e Deus pode fazer isso, né? Deus pode fazer. Há muitos irmãos que estão alongados ainda, mas eles voltarão com a graça de Deus. Vamos continuar orando, vamos continuar convidando, e Deus vai abrir essas portas de novo para eles. Eu tenho certeza disto. Meus irmãos, tudo começou em Lupionópolis, né? As primeiras manifestações do chamado começou em Lupionópolis. E eu contei um dia para os irmãos sobre a plantação de milho que nós tínhamos no quintal da nossa casa. Daqui a pouco os irmãos podem ver. Vamos lá já. Depois eu vou falando, viu, meu irmão? Pode passar para as imagens. Nós temos aí a primeira casa nossa em Lupionópolis. Essa madeira dessa casa que está do lado direito nosso aqui, ou esquerdo de vocês, era a nossa casa. Depois, quem comprou, adquiriu, fez a casa de alvenaria. Mas aquela madeira, era a madeira que envolvia a nossa casa. Os irmãos entenderam? E aí começou a nossa experiência familiar. E a confirmação da nossa vocação. No fundo dessa casa, nós tínhamos ali uma plantação de milho. E eu me dirigia ao milharal em pé, como se fosse a igreja. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Como se fosse a igreja. E nós pregávamos, abríamos o Evangelho de São João e pregávamos para o milharal. Eloquente, né? Os irmãos conheceram o Evangelho de São João, não é? Certo? Que nós tínhamos pequenininho e eu ficava pregando, sempre estava pregando, imitando os pastores no início, e Deus foi confirmando esta vocação na nossa vida. Depois surgiu nessa casa aí, nessa casa surgiu a igreja de Lupionópolis. Dentro dela, meu pai convidava os outros crentes, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista,
Ali não tinha diferença entre imersionistas e aspersionistas. Todos congregavam ali. E a igreja em Lupeonópolis começou assim, com essa multifaceta de denominações. E nós crescemos nessa inspiração, uma igreja surgindo na nossa casa. E qual a igreja? Aquela que nós vemos a seguir. Pode passar. Aí está a igreja de Lupeonópolis. Essa igreja não é grande, irmãos. A cidade não é grande. É uma cidade edificada sobre um monte no norte do Paraná. Mas tem um detalhe. Essa igreja, suas cadeiras não são cadeiras, são estofados. Estofados, irmãos. E essa igreja, ela deu à nossa igreja nacional pelo menos 4 pastores. Um deles está nos Estados Unidos, Valdir. Os irmãos conheceram, era de Lupeonópolis. Foi lá que o pai se converteu, depois gerou o Valdir, e o Valdir está aí, né? Nós temos 3 outros pastores, 4, 5 pastores, tem o meu irmão também, que Deus o chamou. 5 pastores que surgiram nesta igreja. Essa igreja foi abençoada. Começou em nossa casa, que bom. Nós sabemos que uma casa pode iniciar uma missão. E essa missão pode trazer igrejas, formar igrejas, plantar igrejas, organizar igrejas para a glória do Senhor. Irmãos, dessa cidadezinha nós somos chamados para Arapongas, para o IBJC. Já ouviram falar no IBJC? Quem ouviu falar? Instituto Bíblico João Calvino. Deus colocou no coração do reverendo João de Godoy e Antoninho de Godoy, e eles começaram esse trabalho lá em Arapongas. E nós fomos os primeiros alunos. Na verdade, o reverendo Matias, eu e um Clóvis, um mineiro, fomos os primeiros a se formar nesse Instituto Bíblico João Calvino. E Deus nos abençoou. E Deus nos levou para São Paulo. Em São Paulo, no seminário, nós fizemos 2 anos. No 3º ano, o seminário entrou em crise. Foi fechado o seminário de São Paulo. E nós saímos com aquela turma. Fomos, na verdade, expulsos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Fomos expulsos pela direção daquele seminário. E aí, então, nós ficamos sem norte. Formamos na faculdade de filosofia e viemos para o norte do Paraná, para trabalhar, para sustentar, para sobreviver. E aquela vocação ficou um pouco adormecida, os irmãos entenderam? E aí nós continuamos. As igrejas nos convidavam para pregar, porque quando nós estávamos fazendo o Instituto Bíblico, nós pregávamos em todo o norte do Paraná, desde Santo Antônio da Platina até Guaíra. Nós levávamos a mensagem como seminaristas, como estudantes. Depois que voltamos, então, essas igrejas continuaram convidando. Nós chegamos a ter uma classe na primeira igreja de Londrina, de jovens, nós dávamos aula. Em Maringá também, na primeira de Maringá, nós dávamos aula na escola dominical. Então nós continuamos com aquela vocação não tão adormecida, né? Mas aos poucos sendo despertada. Irmãos, nós tivemos uma formação de teologia, mas de filosofia também. E isso nos garantiu o quê? O magistério no estado do Paraná. E o foco desse magistério foi Jaguapitã. Jaguapitã é uma cidade no norte do Paraná. Pode passar lá, o irmão pode ir passando, né? Jaguapitã. Aí a nossa missão, o nosso chamado que estava adormecido foi reativado. Deus olhou para nós e reativou. Então houve uma retomada de missão, uma confirmação do chamado. E aí entra Arlete na história, né? Houve o noivado, casamento, e a partir daí, porque quando nós nos casamos, eu não tinha assumido o ministério, então tive que consultar a ela, se ela aceitava. Ela aceitou, e assim nós começamos a missão, e ela foi então retomada. Aí está o nosso casamento, na igreja de Rolândia, aí está a nossa ordenação, já em Jaguapitã. O presbitério de Maringá nos procurou, e esse presbitério nos deu a oportunidade de nós
voltarmos oficialmente à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E aí nós deslanchamos, né? Aí nós acabamos desenvolvendo o ministério e o magistério juntos. Então, foi quando em Guaraci, Arlete sempre participando conosco no Ministério do Louvor, em Jaguapitã, depois nós viemos para Rolândia, assumimos a igreja, e ali em Rolândia agora, pode passar, em Rolândia. Aí em Rolândia, então, nós somos pastor, nós escrevemos para o jornal de Rolândia, fomos professor no colégio, cursinho, na faculdade, na FACAR, em Rolândia, e desenvolvemos o magistério junto com o ministério. Mas aquilo nos estressou, irmãos. Chegou um momento que eu pedi licença, não do magistério, porque era a sobrevivência nossa, na verdade, mas do ministério. Foi quando a igreja de Umuarama, sabendo que nós estávamos licenciados no ministério em Rolândia, nos chamou. Aí fomos para Umuarama, irmão, pode passar as imagens. Aí nós fomos para Umuarama, a igreja de Umuarama, alguns conhecem aqui. E ali, então, nós desenvolvemos um ministério não apenas para a igreja, mas um ministério para a cidade. Deus nos abençoou muito em Umuarama. Deus nos abençoou de tal forma, irmãos, que nós tínhamos um relacionamento com todas as autoridades do município e da região. E Deus nos abençoou de tal forma que nós pudemos implantar o ensino religioso nas escolas naquela época. Eu me lembro que a Igreja Nacional nos chamou a dar um testemunho e foi registrado, documentado no estandarte sobre a nossa experiência do reverendo Matias em ensino religioso nas escolas. E nós tivemos, de repente, um ministério para toda a região, desde Paranavaí, Campo Mourão, até Terra Roxa. Treinamos professores em moral, em ensino religioso. E assim foi a nossa vida, irmãos. Ali, pode continuar, nós tivemos formação de várias igrejas, entre elas nós temos a igreja de Foz do Iguaçu, a partir de Umuarama. Deus abençoou, e nós tínhamos um plano de levar a nossa igreja para o Paraguai, naquela época era o nosso alvo, e na Argentina, e não ficar apenas em Foz do Iguaçu. E a igreja seria implantada a partir do centro da cidade, não na periferia. E nós pretendíamos que a igreja fosse viva, uma igreja poderosa no Senhor Jesus. Ainda não cresceu, a igreja está lá, ela veio para uma vila, mas saiu do centro da cidade. A nossa ideia era essa. Irmãos, a partir de Umuarama, essa igreja de Foz do Iguaçu hoje, é numa casa. Seguindo, pode ir seguindo, passando rápido, meu irmão. Aí nós temos Antonina. De Umuarama nós somos chamados para Antonina. Por que Antonina teve um significado muito grande na nossa vida? Porque a igreja era uma igreja dividida, os irmãos aqui do Sul sabem. Havia então um grupo de irmãos que deixaram a igreja, e nós fomos chamados para ou unir ou dar um destino a esses irmãos. Quando nós chegamos em Antonina, oramos muito e pedimos a graça de Deus para nos ajudar, e aquela igreja dividida, e aqueles que era muito líder, ou muito cacique para pouca tribo. E nós vimos problemas de todos os lados. Conversamos com o grupo que tinha se rebelado contra o pastor, e tentamos pacificar, e vimos que naquele momento, sugerimos ao presbitério, seria mais importante que o presbitério destinasse um pastor para aquele grupo, e nós continuássemos com a igreja sede. E Deus abençoou. E aquele grupo foi pastoreado, aí eles começaram a nos procurar. 6 meses depois, irmãos, nós estávamos juntos, fomos para o presbitério numa Kombi, todos juntos, e Deus abençoou, e surgiu a igreja do Batel, que os irmãos conhecem, que mais tarde eu vi a ser pastor. Irmãos, o que é importante é a partir de agora que eu gostaria de colocar para os irmãos. Volte um pouquinho atrás, meu irmão. Nós temos agora um ministério que a partir de Antonina Deus nos chamou para a Ilha da Madeira. Então esse é o ministério. Antonina, essa era a igreja daquele tempo. Os irmãos conhecem a igreja hoje? Essa é a igreja daquele tempo.
E Deus abençoou muito e nos chamou para uma experiência internacional. Nos tirou da cama, hospitalizado, para colocar diante de nós esse desafio. Pois não? Assim. Irmãos, obrigado, meu irmão. E a partir daí, Deus começou um trabalho novo de missão na nossa vida. E nós aceitamos o desafio de Deus. E a palavra de Deus nos desafiou toda a família, e consultamos a família aceitou o desafio. Eu gostaria, nesse momento, de colocar esta experiência como uma experiência importante na nossa vida, não por ser uma experiência apenas transcultural, mas por ser uma experiência da nossa igreja na Ilha da Madeira. E também porque essa experiência nos trouxe uma bagagem espiritual muito grande. Nós fomos para lá como reverendo e voltamos como pastor missionário. Os títulos eram importantes na nossa igreja, e houve até uma época, num sínodo da IEPP, da Igreja Evangélica de Portugal, uma discussão muito grande sobre os títulos. Por que esses pastores brasileiros são reverendo e nós não somos? Isso incomodava eles. E eu levantei uma hora e disse, vocês têm razão. Vocês têm razão. Na verdade, o título não é importante. Importante é o quê? A função nossa como pastores. A missão nossa como pastores. E a partir dali eu caí na realidade. E eu deixei de usar o REV, né? O REV para mim ficou para trás. Ficou na Ilha da Madeira. E eu voltei para o Brasil como pastor na nossa igreja. E hoje, até hoje, eu tenho assim uma dificuldade quando falo reverendo Alcides, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar. Deus faz isto na nossa vida. Deus fez isto na minha vida. Mas, meus irmãos, a nossa ida para o ministério na Ilha da Madeira foi muito importante porque a igreja lá era uma igreja pequenininha, uma missão muito pequena, antiga, de 150 anos. Nós fomos pastor em Umuarama. Naquela época, Umuarama tinha, eu acho, 40 anos por aí. Depois viemos para Antonina, 60 anos ainda. Antonina tinha naquela época. Depois fomos para Ilha da Madeira, a igreja tinha 150 anos. E foi uma igreja grande, no tempo do Dr. Calley, aquele missionário que abriu aquele trabalho. Chegou a ter cadastrado no seu rol de membros 2.000 membros, a igreja da Ilha da Madeira. E essa igreja era uma igreja forte, mas depois moveu-se uma perseguição católica à igreja na ilha e os irmãos tiveram que dispersar. A maioria foi para as Antilhas, para o Canadá, para os Estados Unidos, para outros lugares, inclusive da Europa, e a igreja ficou dizimada. Desapareceu a igreja da Ilha da Madeira. 150 anos depois, nós fomos chamados por Deus para ser missionários e atuar nessa igreja que estava totalmente o quê? Esfacelada. Meus irmãos, às quintas-feiras nós reunimos, tinham 5, 6 pessoas, às vezes só a minha família na igreja. Domingo, 10, 15 pessoas no máximo. E de repente Deus começou a atuar, a abençoar. E Deus começou a nos usar. Irmãos, a liderança da igreja só comparecia na escola dominical no domingo, a liderança. Quando estava terminando a escola dominical para começar o culto. Então nós tivemos que praticamente começar do nada na Ilha da Madeira. Irmãos, essa experiência, eu vou ser mais rápido. Na Ilha da Madeira foi muito importante porque nós não fomos apenas um pastor para a nossa igreja na Ilha da Madeira. Nós somos um pastor para a ilha, num relacionamento muito grande. Nós participamos naquela ilha de debates, no espaço de reflexão com sociólogos, professores, padres, pastores. Deus nos deu um relacionamento muito mais amplo do que nós imaginávamos. E pudemos naquela ilha
anunciar com alto e bom som o Evangelho de Jesus. De tal forma que quando nós saímos da ilha, irmãos, estava surgindo muitos pontos em toda a ilha que Deus estava levantando para o trabalho progredir. Foi naquele momento que houve um sumo da liderança. Eu olho para Paulo e eu me lembro disso, que nós às vezes trabalhamos nas igrejas, aceitamos o desenvolvimento da missão sobre os nossos ombros, mas não com facilidade. Há dificuldades, há oposição, e a liderança da igreja na ilha se opôs à permanência nossa lá, e nós tivemos que deixar, de repente tivemos que deixar a igreja, e a igreja estava se expandindo. Meus irmãos, quem veio no nosso lugar? Um dos diretores da igreja, o vice-presidente da igreja da IEPP veio para o nosso lugar. Por quê? A igreja tinha crescido, era autossustentável, o seu patrimônio tinha se multiplicado, Deus abençoou naquele tempo a atualização dos aluguéis na ilha, do patrimônio da igreja, tornou possível a igreja ter até 3 ou 4 pastores, no tempo que nós tivemos lá, 6 anos. Então, houve o que? Uma ambição, uma vontade, e o vice-presidente da igreja veio para a Ilha da Madeira, e nós tivemos que sair, e nós voltamos para o Brasil. Irmãos, eu voltei tão desolado assim, não como derrotado, porque eu sabia que Deus tinha coisas maiores ainda pela frente. Essa era apenas a primeira etapa de missão na nossa vida. Mas eu senti um conforto tão grande, porque aqui no aeroporto nós fomos recebidos por uma comitiva do Presbitério Sul do Paraná, e era liderada por Matias, não sei se o Alceu estava presente, mas nós tínhamos também o Carlos e outros que foram nos receber no aeroporto. Aquilo foi um conforto tão grande, porque nós saímos de lá perseguidos com oposição. Resumindo a história, irmãos, ser missionário, fazer missão, exige o quê? Renúncia, renúncia. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de colocar algumas coisas para vocês antes de aplicar essa nossa vida missionária. Há uma pergunta em missão que é muito importante, e o texto nos dá essa pergunta: quem é o quê? Idôneo. Quem é idôneo? Em missão, irmãos, Deus nos chama, Deus nos capacita, e Deus abre as portas, e a gente vai, e Deus abençoa. Os homens tentam impedir, mas quando Deus abre portas, essas portas não se fecham. Pode ser que esses membros, a colheita, não esteja dentro da IEPP, mas está na ilha, e floresceu, o evangelho cresceu naquela ilha. Antes nós tínhamos apenas 4% de evangélicos na ilha, e hoje nós temos mais de 20% de evangélicos na ilha. Deus abençoou, Deus abençoou, os frutos vieram, Deus nos chama, Deus nos capacita. Esses que foram hoje ordenados, empossados, Deus os capacitará. Aí está, meus irmãos, a garantia, Paulo diz, do triunfo. A garantia do triunfo está aí. Quem é idôneo? Se nós somos idôneos e respondemos ao coração de Deus por missão, em missão e para missão, então nós somos idôneos. E sendo idôneo, nós andamos em triunfo. Avançamos, o avanço da obra é garantida. Não talvez com conforto material. Não talvez com conforto material. Paulo fala disso. Ele enfrentou missão com muitos desafios, irmãos. E eu, quando olho para a Ilha da Madeira e vejo essas missões aí, é uma missão. A missão da Ribeira Brava. Pena que eu não posso falar sobre tudo isso. Não funcionou o PowerPoint, era para ser bem mais rápido, sabe? Mas, meus irmãos, vale a pena nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. E Paulo tinha convicção disso. A missão principal de Paulo, e aqui o texto, voltamos ao texto, era essa: transmitir às pessoas as fragrâncias de Cristo. E ninguém transporta o que não tem.
Nós só transmitimos aquilo que temos, que recebemos do Senhor. Então nós transmitimos. E Paulo fazia isso. A graça de Cristo é que insufla a vida, dizia Calvino. E vida abundante. É a graça de Jesus que tem o poder de levar as pessoas à vida. É a graça de Jesus. Com essa fragrância, meus irmãos, o Senhor nos capacita e nos dá a oportunidade de exalar esta fragrância em todo lugar e até os confins da terra. Para mim, quando viemos para Antonina, ali para mim eram os confins da terra. Depois, quando fomos para a ilha, achamos que lá eram os confins da terra. E hoje nós entendemos que a igreja de Jesus simultaneamente tem que estar aqui em Curitiba, tem que estar na região, tem que estar no Brasil e no mundo, de alguma forma. E como nós chegamos lá? E quem é idôneo? Quem é idôneo para isso? Essa é a resposta que eu gostaria que a igreja desse hoje. Fragrância, meus irmãos, em Paulo, tem o poder tão grande do evangelho nela embutida, nessa fragrância que exala, que vivifica, diz Paulo, ou mata, depende do receptor. Aos que recusam tem cheiro do quê? De morte. Mas aos que aceitam, aqueles que recebem, tem cheiro, tem a fragrância de Cristo, tem o perfume de Cristo. Quem é idôneo? Depende do poder que carregamos. Se é nosso ou esse poder vem de Deus. Se a missão é nossa, então nós de repente não somos missionários, nós somos mercenários. E há muita gente aí que se confunde com missionário, mas na verdade é mercenário. Ele não está levando o evangelho de Jesus, ele está levando o evangelho com alguma motivação dele própria. Irmãos, nesta noite eu gostaria de colocar vocês diante de uma realidade. Fazia parte da missão de Paulo o ser posto à prova. Nós, durante as nossas missões por aí, sempre fomos colocados à prova. Muitas vezes fomos colocados à prova. Ser idôneo na palavra, e Paulo foi colocado à prova por aqueles falsos mestres, quantas vezes? Significa não adulterar a palavra, não misturando com mentiras, não misturando com falsidades, com indiferentismo, com desculpas, não conservando a integridade da palavra, mas tudo fazendo para agradar a Deus e não aos homens. Então nós conservamos a integridade da palavra. Isso é ser idôneo na palavra e na missão. Em Efésios 5:2, ser idôneo é ser oferecido em sacrifício ao nível de Cristo. Foi sacrificado e ofereceu a sua vida em sacrifício por nós. Como aroma suave, quem? Ao Pai. E nós também hoje o somos. Em Filipenses 4:18, Paulo compara o ser idôneo aos que doaram ofertas a ele em Filipos. E o faziam como um cheiro suave ao Senhor. Era comparado às ofertas de Abel, a oferta de Caim, a oferta de Noé. E de tantos outros, de todos os crentes que em cada comunidade oferecem voluntariamente a sua vida, o que são e o que têm para a obra do Senhor. Agora eu gostaria de me dirigir a você. Quem é idôneo? E eu queria colocar aqueles pontos que estão lá em cima. Primeiro, quem é idôneo? Cada um tem uma missão. Você sabe disso? Você tem uma missão, eu tenho uma missão, nós temos uma missão, cada um tem uma missão. Qual é a tua missão, meu irmão? E você é idôneo para essa missão? Você já respondeu por ela? O reino de Deus é uma prioridade na sua vida? É? Você está disponível ao reino de Deus? Se Deus chamar o teu filho para uma missão internacional, você está disponível? Você está disposto a apoiar, a orar por ele? Uma vez nós fazíamos um trabalho de missão na igreja de Henrique Jorge, em Fortaleza, e nós falávamos sobre Moçambique,
e os desafios de missão em Moçambique, estava em guerra em Moçambique, eu perguntei às irmãs que estavam ali, se elas estariam dispostas a apoiar seu filho, se Deus chamasse seu filho para ser missionário em Moçambique, e a resposta foi negativa daquelas irmãs. Ela não estava, pastor, eu não estou preparado para isso. Meus irmãos, esses são os desafios, e nesta noite eu gostaria de colocá-los diante dos irmãos. Além disso, nós temos lá, não preciso sair de casa, nem da minha cidade para fazer missão. Precisa? Você não precisa. Há outros que vão por você. Neste momento nós temos um missionário da igreja de Presidente Prudente que está abrindo um trabalho na Galícia, na Espanha, o Edu. Ele está lá. E nós podemos aqui estar na retaguarda deste. Esta igreja tem apoiado missionários, eu sei disso, a sua história. E nesta noite eu gostaria de sensibilizá-lo a que continue abrindo o seu coração para apoiar missões. E missões também internacionais, porque faz parte da nossa responsabilidade. Então você não precisa sair daqui. Cada região tem o seu contexto e as suas estratégias. Não adianta eu querer sair daqui e fazer missão com as mesmas estratégias que eu as aplico aqui. Cada lugar tem as suas estratégias e tem o seu contexto. Eu agredi culturalmente os madeirenses com a minha cultura brasileira. E eu pensei que não havia conflito cultural, e há, embora sejamos da mesma língua, né? Houve conflito e eu tive que lutar para vencer essas diferenças. As minhas filhas, a minha esposa que está aqui, todos nós. Irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo, através de parcerias, eu posso fazer missão em qualquer lugar. O tempo que eu fui missionário, eu tive parceiros aqui no Brasil. Quantos irmãos mandaram Bíblias, Novos Testamentos para nós? Quantos daqui? Inários, porque eles usavam inários salmos e hinos, e os irmãos já tinham abandonado os salmos e hinos, algumas igrejas estavam com outros inários, e os irmãos coletaram e mandaram inários para nós cantarmos com os irmãos. Formamos um cancioneiro à base de canções aqui do Brasil, lá em Portugal. E eles cantavam com gosto, louvando ao Senhor. Irmãos, nós podemos ser parceiros de muitas formas, inclusive com as nossas orações, mas também com a nossa contribuição, irmãos. Nessa etapa da minha vida, eu me propus no coração estar na retaguarda de missionários, orando por eles, aconselhando-os, participando da nossa experiência como missionário, compartilhando com eles. E o Eduardo, lá de Prudente, é uma das pessoas, um dos missionários que nós estamos na retaguarda, orando e participando do seu ministério. E nós indicamos várias pessoas, inclusive filhos espirituais que temos por aí afora. Demos o endereço dele e eles entraram em contato. Esses dias eu perguntei para ele, quantos tiveram resposta para você de apoio, de parceria? Disse, um só, meu irmão. São muitos que nós demos. Mas nós continuamos, não vamos desanimar. Estamos repassando esses nomes, essas pessoas, para que elas estejam orando e também sendo parceiros, cooperando até financeiramente com eles. Nós precisamos disto, irmãos. Esse missionário, com certeza, ele vai chegar até a Ilha da Madeira. Da Espanha, vai chegar até a Ilha da Madeira com o seu trabalho. E nós poderemos hoje ver de novo a Ilha da Madeira sendo alcançada de novo com o Evangelho de Jesus de uma forma muito mais intensa. Irmãos, quem é idôneo? Quem é idôneo? Nesta igreja eu queria orar por vocês nesta noite. Nós não pudemos ilustrar como gostaríamos, os irmãos estão vendo lá naquele quadro, a Igreja da Madeira começou aí, estão vendo nessa ruína. Dr. Kahler era um médico, ele fazia consultas aí, está vendo? Os irmãos estão vendo? Eu queria rapidamente expor tudo isso para os irmãos, mas não vai faltar oportunidade. E fica aqui
o desafio para esta igreja ser uma igreja missionária, porque uma igreja missionária é uma igreja abençoada. Quando a igreja faz missão, ela é abençoada, irmãos. Quando nós temos uma visão não apenas local, mas regional, nacional, internacional, então esta igreja tem retorno. Eu sei que isto vai acontecer na vida dos irmãos. Essa foi apenas uma etapa da nossa vida. Quem sabe com mais compatibilidade, oportunamente nós podemos voltar da segunda etapa, depois a terceira etapa, já como jubilados. Deus nos levou para muitos lugares, Nordeste, para a Amazônia, e temos experiências para compartilhar com os irmãos. E oferecemos essa oportunidade para desafiar. Orem, irmãos, pelos povos a serem alcançados. E nós temos que fazer missão, mas não precisamos sair daqui. Mas podemos também. Podemos também. Nós temos compartilhado essa experiência missionária em outras igrejas, não apenas na Igreja Presbiteriana Independente. E Deus tem levantado missionários, levantado parceiros nessas igrejas para comprometerem com os seus missionários das suas igrejas. Que Deus possa estar abençoando. Eu queria orar por vocês, pode ser? Nesta noite? Pode? Vamos ficar de pé. Esses grupos mais próximos, deem as mãos uns aos outros, vamos orar. Quem é idôneo para estas coisas? Quem é idôneo? Paulo estava falando de missão aí. Ele estava falando da mesma missão que ele desenvolveu lá em Filipos, que hoje pela manhã nós vimos, a mesma missão, é o mesmo contexto. Uma porta grande se abriu e ele precisava dar o poder que vinha de cima, e Deus lhe deu esse poder. Meus irmãos, ele era sempre conduzido pelo Espírito Santo. Ele estava indo na direção do norte da Ásia Menor. De repente o Espírito Santo o impediu de continuar naquela direção e o levou até Troade. E lá de noite ele teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus quer que você seja um parceiro em missão, levando, apoiando outros que estão na Macedônia, que ouviram este chamado. Você está pronto? Quem é idôneo nesta igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, para o teu louvor e glória, faz com que, ó Deus, para além de todos os desafios, o Senhor possa levantar irmãos que sejam idôneos para a missão nesta igreja, sem sair da igreja, do local, da cidade, mas também à disposição tua para sair, para ir longe, para fazer missão, em nome de Jesus. Há muitas Macedônias hoje reclamando por Cristo e por salvação. A janela 1040 é um desafio para as igrejas em missão. Meu Deus, tem misericórdia de nós. E junto com o crescimento desta igreja local, o Senhor faça crescer a sua visão em missão mais e mais, Senhor. Ó Deus, obrigado por este momento da vida da igreja que estamos podendo acompanhar, orar por ela. Ó Deus, que este momento seja um momento, ó Deus, em que os muros sejam reformados, restaurados, e esta igreja possa, dentro do seu muro, dentro do seu espaço que está sendo alargado do seu templo e da sua influência, dia após dia, ela veja os resultados da tua ação, meu Pai. Ouve o clamor dos teus servos, para que os alongados voltem,
os desviados, ó Deus, possam de novo encontrar o caminho do Senhor e possam tornar para trás, voltar para trás, voltar para a obra do Senhor. Meu Deus, abençoa esta igreja. Levanta pessoas idôneas para a missão aqui. Abençoa estas irmãs, esses irmãos que se dedicam à missão, coordenar missão nesta igreja. Ó Deus, oramos por eles, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Os irmãos continuem em pé, nós vamos encerrar o culto de louvor a Deus. Como é costume, em todo culto missionário, nós consagrarmos os dízimos e colocarmos também a nossa oferta missionária. Fomos desafiados, fomos encorajados, fomos motivados. Enquanto nós vamos cantar uma música, enquanto nós cantamos esta música, o irmão ou a irmã que separou a sua oferta missionária, faça isso em nome do Senhor Jesus. Rapidinho, quem fez aniversário durante a semana, por favor? Sei que a minha ilustre vai fazer amanhã, né? Ninguém fez aniversário durante a semana? Ok. Ninguém. Estou vendo ninguém, né? Cadê a jovem dos 15? Está aí hoje não, né? Não está, então, ok. Tem um chocolatezinho quente. Encerra com esta música. Ok. Pastor, ministra a bênção apostólica, então, em nome de Jesus, abençoando a todas as pessoas e agradecendo também os dízimos e as ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no coração dos irmãos a graça que vem de Ti. E por isso são agradecidos, e a Tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade Tua, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto a visão missionária desta igreja. E nós haveremos de ver um dia muitos missionários desta igreja, no país e fora do país. A Amazônia ainda é um desafio de missão, os ribeirinhos. E nenhuma igreja, denominação, pode fazer aquilo sozinho. Umas dependem das outras. Esse é o testemunho que nós vimos lá em loco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está despertando esta igreja. E agora, ó Deus, oramos por essas ofertas. Elas sejam multiplicadas para a obra do Senhor. E o Senhor possa estar continuando abençoando todos os meus irmãos. E agora recebam a bênção, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão viva e consoladora do Espírito Santo, seja com a amada igreja aqui presente,
com o povo de Deus sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir um cântico final. Depois nós saímos aqui por essa porta. Quem gostar de um chocolatezinho quente, assim, no capricho, pode participar. Ok. Permaneça. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos por chocolatezinho quente.